A paz do Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no canal do Pastor Edivaldo e desta vez para nós estarmos abordando a lição bíblica Jovens do primeiro trimestre deste ano de 2018, onde o tema geral é Seu Reino Não Terá Fim, Vida, Obra e Obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. E hoje estaremos abordando a lição de número 3, que tem por título o batismo de Jesus. O texto áureo, ele está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, que nos diz: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A lição também ela está sendo desenvolvida em 3 tópicos ou em 3 objetivos específicos, que o primeiro é apresentar o profeta que batizou Jesus, no caso João Batista, explicar como se deu o batismo de Jesus e os sinais divinos que ocorreram nesta ocasião, e mostrar as diferenças entre o batismo de Jesus realizado por João e o batismo do crente ou daquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O texto bíblico ele se encontra em Mateus capítulo 3, dos versículos 13 a 17. Então nós vamos, dentro da proposta do comentarista da lição e com base no Evangelho segundo escreveu Mateus, em primeira instância, então vamos estar apresentando o profeta que batizou a Jesus, no caso João Batista. Então vem a pergunta: quem era João Batista? Em tese, o Evangelho de Mateus ele não oferece as informações necessárias para tal compreensão. Para isto, o professor ele precisa lançar mão do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele vai apresentar no seu registro algumas informações acerca da pessoa de João Batista. Ou seja, no registro do capítulo 1 de Lucas, o versículo de número 5, vai nos dizer que do pai e da mãe de João Batista, que era Zacarias, que integrava o sacerdócio segundo a ordem de Abias, e eles eram um casal justo e ele exercia também o ministério com justiça. E o anjo Gabriel visitou por ocasião em que ele fora ministrar diante do Senhor e comunicou-lhe acerca do nascimento do menino e também apresentou que ele seria um nazireu e que João teria a missão de introduzir o ministério terreno de Jesus Cristo e, para tanto, ele foi devidamente preparado ao longo da sua vida para que, em um ministério curto, ele fizesse esta apresentação ou a introdução do ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus. Tudo indica, quando nós estudamos e olhamos para as Sagradas Letras, que Jesus e João
se conheceram quando criança. Uma vez que as famílias eram muito próximas, tá? Nós temos, por exemplo, quando Maria ela recebe a visita do anjo Gabriel, de que ela conceberia e daria à luz a Jesus, o anjo comunicou-lhe também que era o 6º mês da sua prima Isabel, e aí Maria vai visitá-la nas montanhas e ela fica lá 3 meses com ela. E é interessante no relato também de Lucas, capítulo 1, dos versículos 67 a 80, que nós temos o canto de Zacarias, e nesse cântico, ele faz uma referência também ao ministério de João Batista. Os versículos 67 do capítulo 1 a seguir, ele vai dizer o seguinte: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, como falou pela boca dos seus profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia para os nossos pais e para lembrar do seu santo concerto e do juramento que jurou ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, libertados das mãos dos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade, em justiça perante ele, todos os dias da vida. O destaque é aqui: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, da remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que do Oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. E aí faz a outra referência a eles: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar em Israel. Então, pelo relato aqui de Zacarias, que Lucas escreve, João Batista foi, na verdade, um nazireu. Ele desenvolveu toda a sua vida nos desertos, para depois se mostrar. Por outro lado, Jesus, ele desenvolveu, depois que ele volta do Egito, depois que Herodes morre, ele volta e a sua vida também é desenvolvida, ele cresce em Nazaré, na Galileia. Mas dá a entender que, pela proximidade das duas famílias, eles se encontraram quando criança. Essa é a ideia que se tem, que o texto deixa transparecer. Por outro lado, vem a outra pergunta: o que era o batismo de João? Os judeus, quando nós olhamos para a tradição bíblica, estavam acostumados com os cerimoniais, uma vez que eram tidos como uma nação sacerdotal, e o sistema de culto da nação de Israel envolvia uma série de ritos, e além de considerarem filhos da aliança, o batismo era uma exigência para os prosélitos, pois estes, em tese, necessitavam de arrependimento. Então, um gentio, para que ele fosse aceito na comunidade israelita,
ele precisava passar por este rito de iniciação. E dentro dessas questões estava a circuncisão e o batismo em água, tá? Significando que para o prosélito que ele estava limpo de todas as poluições pagãs. Nesse sentido, então, que o batismo de João era para reforçar a sua mensagem, que a verdadeira espiritualidade ela não depende do legalismo e nem da identificação com a sua nacionalidade. Então, João Batista estava pregando o arrependimento e batizando as pessoas para que eles estivessem, em tese, preparados para receber o reino de Deus. É por isso que nós temos aqui alguns aspectos importantes deste batismo de João. Ele tinha um caráter já não só de um ritual, mas ele tinha assim um aspecto moral, porque dentro do bojo da mensagem de João, ele anunciava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, está se aproximando o reino dos céus. Então, o batismo de João era praticamente um sinal exterior de arrependimento do pecado, confessado pela pessoa que se batizava. E não se repetia aqui o que lhe dava o caráter de iniciação. Então, o batismo de João era um rito inteiramente preparatório e simbólico, porque tinha o intuito de despertar tanto a nação de Israel e como os demais que o ouviam, a necessidade de arrependimento para que viessem receber de forma correta tanto o Messias como o seu reino. E também o batismo de João, ele tinha um caráter escatológico. O caráter escatológico porque os que aceitavam este ato declaravam que acreditavam no reino messiânico que estava para vir e que constituíam por antecipação a fazer parte desta comunidade. Tá? Então, uma das questões que nós precisamos ter em mente aqui, que o batismo de João não era o batismo cristão. Porque o batismo cristão, nós vamos ver pela lição, que ele foi instituído depois por Jesus Cristo, já no final do seu ministério terreno. Tá? O batismo cristão, ele tinha um significado todo especial. Tá? Muito bem, então nós observamos basicamente aqui quem era João. Tá? Ele era um personagem que foi preparado exclusivamente para anunciar ou para preparar o caminho para a vinda do Messias. É razão pela qual o ministério de João é o cumprimento de uma profecia, segundo o texto da lição aqui, que está lá em Isaías 40, versículo 3, que ele é comparado como a voz do que clama no deserto. A voz, ele é a voz do que clama no deserto. Tá? E quando você pega a descrição do cântico de Zacarias, nós vamos perceber a situação espiritual, a situação moral, tanto da nação de Israel e como das nações do entorno que estavam assentados em sombras e região de morte e precisavam sair desta situação de condenação. E João, ele vem com uma mensagem despertando as pessoas para tal.
Muito bem. Então, um dos grandes propósitos de João também foi de apresentar Jesus no seu ministério terreno. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, entre o capítulo 3, 2 e o capítulo 3, nós vamos perceber que há um hiato muito grande aí. Só vamos pegar aqui para nós entendermos um pouco. Eu vou pegar a leitura no final do capítulo 2, dos versículos 19 a 23, e depois introduzir o capítulo 3. Tá? Então, o capítulo 2, versículos 19 a 23 diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, e dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Versículo 3: E naqueles dias apareceu João pregando no deserto. Tá? Se o estudante da Bíblia não tomar cuidado, ele dá a entender para ele que assim que Jesus voltou do Egito, e se estabeleceu em Nazaré, João começou a pregar. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Se nós pararmos para pensar, há aqui um hiato de pelo menos de 27 a 30 anos, tá? Da chegada de Jesus em Nazaré, na Galiléia, para João iniciar o seu ministério. Então, para isso, é necessário que o professor recorra ao texto remoto, principalmente aos textos de Lucas, que ele vai apresentar alguns lances da infância de Jesus, tá? Então você vai perceber que há um hiato, que João estava no deserto, onde ele cresceu, ele se formou, se preparou, e Jesus estava na Galiléia, tá? Então, quando chegou o tempo, então João aparece pregando no deserto da Judéia. No deserto da Judéia. Então, eu só fiz esse adendo aqui para que nós pudéssemos perceber e não restar nenhuma dúvida nessa questão aqui. Então, uma das coisas que nós vamos ver aqui sobre o batismo de Jesus, nós vamos poder entender, quando Lucas ele faz esta mesma narrativa, ele vai procurar sintonizar dentro da história o momento em que João ele inicia o seu ministério. É por isso que eu disse que é bom pegar o texto remoto. Lucas capítulo 3, e os versículos de 1 a 4, ele vai nos dizer o seguinte: E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânia tetrarca de Abilane, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Tá? Então, para você entender como Mateus ele não faz referência da época, ele só fala naqueles dias
apareceu João no deserto da Judéia pregando. Então, quando nós recorremos ao texto de Lucas, então nós vamos perceber que ele coloca aqui o tempo e o espaço, tá? Ele vai dizer que era na época que Tibério era o imperador de Roma e Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, e aí ele distribui os demais governantes que estavam ali em toda a Palestina, tá? Ele identifica qual eram as autoridades religiosas do judaísmo, e então ele vai dizer que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, porque até então aqui ele não tinha o apelido, tá, de o Batista, ou que batizava. Então a palavra veio a João, filho de Zacarias, que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra de Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Tá? Então, o que fica bem claro aqui é que João também, ele não iniciou o ministério assim, por foro íntimo seu. Ele estava se preparando no deserto, que ele tinha a chamada, tinha a sua missão, e no momento oportuno, a palavra de Deus veio a ele. Então, ele inicia o seu ministério. É interessante que quando nós pegamos os 4 evangelhos, eles vão dizer, ou eles vão reportar mais ou menos isso, tá? Lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 6, vai dizer o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E versículo 6, então vieram até ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. Marcos capítulo 1, os versículos 4 e 5 vai dizer: João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e ia ter com ele toda a região da Judéia. Todos os habitantes de Jerusalém eram batizados por ele no Rio Jordão. Lucas, nós já lemos que, nos versículos 2 e 3, que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região do Jordão. Somente o evangelho de João, que não vai reportar o local, apenas que judeus de Jerusalém foram enviados para falar e para questionar a João. Muito bem, então partindo disto, nós vamos falar um pouco sobre as razões do batismo de Jesus. Tá? O texto aqui de Mateus, nós podemos perceber que quando Jesus ele vem, o versículo 13 diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Tá? Então dá a entender nesse diálogo de João aqui que ambos se conheciam, pelo menos por ocasião da infância deles. A Bíblia, então, ela demonstra isso, tá? Então Jesus, ele veio a João, tá? Jesus vivia em Nazaré, João no deserto da Judéia. Daí João inicia o seu ministério no entorno do Jordão, e Jesus vem até a ele para ser batizado. Tá? O primeiro ponto que devemos destacar aqui, que João pregava o batismo para arrependimento dos pecados. Jesus
não tinha pecado. Jesus não precisava confessar os seus pecados. Então, qual a razão pela qual então Jesus ele passou por este ritual? Então, a primeira informação que nós temos é no versículo 15 do capítulo 3, que Jesus disse que era para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, Jesus teve que dizer a João que era necessário, pois como Messias, ele viera sobre a lei. Quando nós lemos lá Gálatas capítulo 4 e versículo 4, nós podemos perceber isso. Então, temos aqui um homem sem pecado, mas para o nosso exemplo, para cumprir toda a justiça, ele foi submetido àquele batismo. Ainda temos muitas coisas a aprender acerca de toda a justiça de Deus. Tá? Então, existem muitas pessoas hoje que não entendem o processo de Deus, a maneira que Deus trabalha na história, como Deus instituiu a igreja e a igreja realizar o batismo. Isso nós vamos estar vendo lá. Uma das razões é para que se cumpra toda a justiça. Jesus ele não precisava ser batizado, mas para que se cumprisse toda a justiça de Deus, ele passou por este ato batismal. Uma outra questão que nós podemos perceber aqui é a identificação dele com os pecadores. Embora Jesus não precisasse de arrependimento, no entanto, foi batizado como nosso representante, para que assim também, como nosso representante, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Então você percebe que Jesus ele veio com uma proposta. Quando ele inicia o seu ministério, o mundo precisaria saber qual era a real intenção de Jesus quando ele exerce por aproximadamente 3 meses o seu ministério terreno. Uma outra questão também era para que publicamente, melhor dizendo, confirmar e anunciar o seu ministério. Ou seja, esse rito na vida de Jesus era diferente dos demais, tá? Ele não era a iniciação de um prosélito, tá? E também não era o batismo do cristão, tá? Basicamente, Jesus ele não foi movido por sentimento de arrependimento, ou seja, era um marco de uma nova vida ou da missão que estava se iniciando sobre o poder e sobre a orientação do Espírito Santo. Prova disto é que somente após o batismo procedido por João Batista é que Jesus inicia o seu ministério. A partir dali, ele vai para o deserto, onde ele ficou 40 dias sendo tentado, e a partir de então, ele já inicia o seu ministério terreno, sobre o poder do Espírito Santo. E uma outra coisa também, o batismo de Jesus foi para endossar o quê? A autoridade de João Batista. Porque nos dias em que João Batista ele iniciou o seu ministério, ele fora muito questionado, principalmente pelas autoridades judaicas. Se nós pegarmos o capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos perceber isto, que ele foi contestado, se perguntaram se ele era o Messias, se ele era o profeta que haveria de vir, e Jesus não, Jesus ele aponta, e João não, melhor dizendo, ele disse que ele não era o profeta, mas ele aponta para Jesus. Oportunidade esta em que Jesus ele se aproxima, e então João, ali no Evangelho segundo João, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então é muito interessante isso, que Jesus ele foi apresentado ali
como o Messias, como o rei que haveria de vir, porque o João estava anunciando também a vinda do Messias e a vinda do seu reino. Muito bem. Partindo agora para o ponto 2, uma das questões que nós podemos perceber aqui é que no ato do batismo de Jesus, algumas coisas aconteceram de forma fenomenal. Alguns fenômenos aconteceram. E dentre estes, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele foi batizado e quando ele sai da água, o registro vai dizer de forma bem clara aqui. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Então, o Deus, basicamente, ele diz que Jesus viera para cumprir toda a justiça de Deus. E cumprir toda a justiça de Deus, além de anunciar as boas novas, Jesus era um meio de que estas boas novas elas pudessem ser aplicadas no coração do pecador arrependido, tá? Então nós temos aí à vista a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então isso se destacou de forma muito peculiar, tá, no batismo de Jesus. Então, partindo desse princípio, também o comentarista do ponto 3, ele vai estar dizendo que o batismo de Jesus, vai falar sobre o batismo de Jesus e o batismo do cristão. E no ponto 1, ele vai estar dizendo que o modelo do batismo de João foi adaptado pelo cristianismo. João não foi o primeiro a praticar o batismo, como eu já disse, que os prosélitos eles tinham essa iniciação de purificação, mas o batismo de João era uma preparação para o batismo que Jesus iria instituir depois da sua morte e depois da sua ressurreição. É interessante o estudante da Bíblia ele perceber isto, que João ele continua por um período o seu ministério até ele ser preso, e depois todos os discípulos de João eles tornam-se discípulos de Jesus Cristo, tá? Discípulos de Jesus Cristo. E em Mateus, João Batista aparece mostrando esta realidade que Jesus ele estaria implantando o reino de Deus sobre a terra, e o meio das pessoas fazerem parte deste reino era aceitar a nova vida que Jesus estava oferecendo. É muito claro, principalmente no Evangelho de João, o capítulo 3, do capítulo 3 a seguir, nós percebemos que a salvação oferecida em Cristo, ela consiste em uma nova vida. Aqueles que estavam mortos em delitos e em pecados precisavam passar da morte para a vida. E quando a pessoa ela decide, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é salva. Ela passou da morte para a vida. Só que o Senhor Jesus, neste mesmo livro aqui de Mateus, nós estaremos estudando numa lição
posteriormente, ele institui a igreja. Eu vou instituir, vou edificar a minha igreja. E a igreja, dentro do pensamento de Jesus, ela agrega, nesse corpo místico do Senhor, ela agrega, então, todos aqueles que passam da morte para a vida. Passam da morte para a vida. Não obstante nós estarmos num plano espiritual, mas ainda nós estamos neste mundo, como Jesus ele faz a oração sacerdotal, lá em João 16 e 17, tá? E para que o mundo possa ver, testemunhar que houve uma mudança de vida, então as pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, não obstante que já no momento da conversão esta pessoa é salva, tem todos os privilégios, tá? Ela precisa passar por este ritual de iniciação deixado por Jesus, porque ela faz uma confissão pública e nesta confissão pública ela está dizendo ao mundo que ela foi beneficiada, que ela que ela tem em si as propriedades do Evangelho, ela tem em si as promessas do Evangelho, porque ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ela faz uma confissão pública. Então é por isso que Jesus Cristo, ele instituiu o batismo. Ele institui o batismo. E todos aqueles, então, que aceitam Jesus e são inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, que ele é o cabeça, e a igreja também, ela tem essa estrutura humana, quando nós estudamos a partir de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo e de Pedro, nós vamos perceber isto, e hoje essa estrutura de igreja está sendo muito contestada por muitos, tá? E nós sabemos que existem pessoas que estão transtornando, desordenando o Evangelho de Cristo e muitos não merecem crédito, na verdade. Mas a verdade é que existem igrejas sérias, porque estas pessoas que fazem parte da instituição, eles fazem parte do corpo místico de Cristo e estão cumprindo as ordenanças que Jesus deixou à igreja. Cumprindo as ordenanças, tá? Então, e o batismo cristão é uma das ordenanças. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista e ele disse, é necessário que isso se cumpra ou se seja feito esse ato para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então o professor precisa se inteirar muito dessas questões, tá? E se desdobrar nas suas pesquisas para que não reste dúvida aos alunos, aqueles que vão estar sendo informados com esta palavra, para que o batismo de Jesus é uma realidade, ele cumpriu a justiça de Deus e ele também institui o batismo cristão, tá? Que aquele que se ingressa no corpo de Cristo, ele precisa fazer esta confissão pública de que ele agora é uma nova criatura e tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Amém.